sou Charles Finch, sou da área metropolitana de Atlanta, na Geórgia, especificamente de Decatur, Geórgia. Escrevi um livro intitulado Echoes of the Old Dark Land, Themes from the African Eden, publicado pela primeira vez em 1991. Nesse livro eu tento fazer várias coisas, mas uma das coisas que tento fazer é examinar cuidadosa e minuciosamente os símbolos, a mitologia e o pensamento religioso da África desde a Antiguidade Profunda, de fato, desde a pré-história, e ver como esses mitos, esses símbolos, esse pensamento religioso literalmente percorreu o Nilo ou desceu para o Nilo e, através do prisma das culturas do Vale do Nilo, acabou se ramificando na tradição religiosa judaico-cristã. Mas para estabelecer isso, ou para obter uma visão sobre isso, é necessário e importante estabelecer o que você poderia considerar o contexto geográfico étnico das terras onde o drama da Bíblia ocorre. Agora, onde você começa é um pouco arbitrário, mas podemos começar cerca de 10 mil anos atrás, ou de 10 a 12 mil anos atrás, nas terras chamadas de Oriente Médio, ou o Oriente Próximo, ou Ásia Ocidental. Agora, isso é, na verdade, um termo impróprio, porque o que chamamos de Oriente Médio, o que chamamos de Próximo Oriente, o que chamamos de Ásia Ocidental, realmente representa a extensão nordeste da África. Geologicamente e geograficamente, é exatamente isso. E, portanto, quando você considera que toda a humanidade começa na África, como consequência de um período de gestação de 4 milhões de anos na África Oriental, finalmente culminando no surgimento do Homo sapiens sapiens, isto é, seres humanos modernos na África, há cerca de 300 mil anos. E quando o Homo sapiens sapiens, isto é, seres humanos modernos, começou a deixar a África, eles tinham um corredor principal. Bem, eles tinham outros corredores, mas o principal era através da extensão nordeste pelo Istmo de Suez para o que agora chamamos de Oriente Próximo. Portanto, os primeiros seres humanos não africanos que você encontra estão, de fato, nessa região, no que agora consideramos como Síria e Israel, porque os seres humanos africanos remontam a 300 mil anos atrás. Os seres humanos não africanos, quando você os encontra pela primeira vez, os encontra há cerca de 95 mil anos. E, novamente, onde é isso? Isso é nas terras que chamamos de Oriente Próximo ou Oriente Médio, as terras que mais tarde se tornaram a Bíblia. E de fato, o restante do mundo é povoado a partir da África. E assim, as pessoas de ascendência africana representam as populações aborígenes de todos os continentes habitáveis do globo. Bem, podemos avançar rapidamente, cerca de 80 mil anos para cerca de 10 mil ou 12 mil antes de Cristo. Como essa onda populacional africana ainda domina, pode-se dizer, aquela região do globo que inclui a África, continentalmente falando, mas também o que estou chamando de extensão nordeste, a chamada terra do Oriente Médio, porque temos, pelo que nós poderiam considerar evidências antropológicas, são pessoas que viveram naquela época entre 10 e 12 mil anos atrás, que hoje são chamadas de natufianos. Agora, quando você olha para as características esqueléticas dessas pessoas que chamamos de natufianos, elas têm uma combinação em seu crânio que lhes dá uma aparência alongada. O que isso significa? Isso significa que há 10 a 12 mil anos, as terras que mais tarde se tornaram as terras da Bíblia, por definição, eram habitadas por uma população completamente africana. Esse era o estado das coisas até cerca de 6 mil anos atrás, quando populações que começaram a emigrar para a região de... Mais ao norte, as populações indo-europeias começaram a se misturar com essas populações africanas ou afroide indígenas, criando o que hoje é referido como um tipo de mulato, entre aspas, subpopulações. Assim, no alvorecer da história, cerca de 6 mil anos atrás, quando você olha para as terras chamadas Canaã, agora chamadas Síria, Palestina, Oriente Médio, você está olhando para uma população que era fundamentalmente, entre aspas, mulata, com bolsões de tipos africanos ou negros não misturados lá. Agora, isso é importante porque quando começamos a considerar a Bíblia,
Isso significa que, literalmente, o tom de pele, poderíamos dizer, dos atores e atrizes na Bíblia mais tarde muda para nós de maneira muito dramática. E isso, é claro, muda toda a nossa percepção da Bíblia. Ou o Antigo Testamento, em particular, que deriva da Torá hebraica. Agora, para a genealogia de Noé, vemos que isso é consistente. Agora, Noé teve 3 filhos, Cã, Jafé e Sem. Estes representam, Ham, Jafet e Shem representam... Quem são os seus filhos? Quem são os seus filhos homens? Bem, a Misra, ou Mizraim, que é o Egito, ou Kemet. A Cush, que é a Etiópia. A Fut, que alguns dizem ser a Fenícia. E a Canaã. E em Canaã, como eu disse, representa essa extensão do nordeste da África. Portanto, aqui temos na genealogia do próprio Antigo Testamento, Canaã representando um tipo completamente africano. Então, novamente, o que isso faz é mudar nossa concepção, você poderia dizer, do que eu chamo nossa concepção geoétnica das terras da Bíblia. Agora podemos novamente avançar para cerca de 2.000 anos depois, ou realmente cerca de 4.000 anos depois, para 2.000 anos depois, para o tempo de Abraão, cerca de 2.000 anos antes de Cristo. E, aliás, antes mesmo de chegar a isso, encontramos que as evidências arqueológicas substanciam o que acabamos de dizer. Jericó, ao redor da cidade de Jericó, escavações revelaram-se crânios que novamente nos mostram um tipo de cabeça alongada com uma proeminência da mandíbula inferior e maçãs do rosto salientes, mostrando claramente seus elementos africanos. Quando olhamos para as terras chamadas Sumer, sendo Sumer a civilização fundadora do que se considera Mesopotâmia, e olhamos para os povos de Sumer, encontramos novamente uma aparência claramente africóide, características africóides claras sobre o modo como eles se parecem. Agora, o que é interessante sobre Sumer ou os sumérios se chamavam de cabeças pretas, não de cabelos pretos, cabeças pretas, e a capital deles em Sumer era Kish, agora Kish na linguagem do antigo Kemet ou Egito era Kesh. Agora, Kesh e Kish são o que na Bíblia se tornou Cush, e esse é um nome para a Etiópia. Isso é consistente com as conclusões de vários estudiosos da antiguidade do século XIX, que disseram que os sumérios eram um ramo da raça cuxítica ou etíope. E, novamente, isso é verificado pela própria língua suméria e também por vestígios arqueológicos e antropológicos. Podemos avançar para o nosso próximo slide e ver outros exemplos do que podemos chamar de tipos afrocoides. Por exemplo, podemos encontrar em certos cativos da Assíria, agora isso é relativamente tardio, 600 a.C. Esses cativos têm características claramente africoides, particularmente no penteado. O que é interessante é que esses cativos são judeus capturados pelos assírios em 600 anos antes de Cristo. Voltaremos a isso um pouco mais tarde para explicar o significado completo disso. Slides adicionais nos mostram, se pudermos passar para o próximo slide, que novamente existem os deuses e divindades, particularmente as deusas desta região. Novamente mostram características africoides ou um fenótipo africoide. O termo fenótipo significa o total das características físicas. Então, quando usamos a palavra fenótipo, queremos dizer como elas aparentam. E, novamente, Astarte, uma das principais e mais importantes deusas do chamado Oriente Médio. Relacionado a Ísis, sem dúvida, novamente mostra o que se poderia descrever como um fenótipo africoide. Slides adicionais que temos, e podemos passar para o próximo slide. Indo mais a leste para as terras hoje chamadas de Pérsia. Encontramos paredes. Encontramos que em 1894... um escavador francês chamado Jules Foy, escavou o que ele chamou de Acrópole de Susa. Susa era a capital de Elam e tem uma história que remonta a cerca de 3.000 anos antes de Cristo, ou 5.000 anos atrás. E encontramos figuras como esta, com uma aparência obviamente semelhante a uma esfinge que deriva do Vale do Nilo. E acima há uma espécie de figura alada que claramente deve a a sua forma aos protótipos do Vale do Nilo, os protótipos da civilização do Vale do Nilo. E a coloração, ou o tom de pele das figuras, lá definitivamente mostram o tom escuro da África. E se pudermos ver o próximo slide,
Essas são figuras de soldados que são chamados de 10.000 imortais. Eles também vêm de Susa, eles também são claramente negros. Eles são a guarda do palácio do rei de Elam de Susa. Assim, Susa era a capital de Elam, que era uma cultura e civilização negra, que é a primeira civilização a propósito da Pérsia. O que estamos fazendo é tentar mostrar que o que chamamos, as pessoas que chamamos de semitas, quando voltamos ao alvorecer da história, os semitas não se parecem com muitos semitas de hoje. Eles não se parecem com israelenses ou sírios. Eles eram, como eu digo, um povo mulato naquela época, quando não eram completamente e totalmente africanos, como vemos aqui. Podemos ir para a figura de Abraão, Abraão tendo deixado Ur dos caldeus. Os caldeus, na época em que aparecem na história, estão fortemente semitizados, ou seja, fortemente misturados com indo-europeus e africanos. Então, a aparência de Abraão será distintamente mais escura do que normalmente é representado. A experiência lá realmente mudou tudo sobre ele. Não menos importante, ele se casa com uma esposa egípcia, Hagar, e de fato Hagar se torna a mãe de seu filho mais velho, que conhecemos como Ismael na história. Agora Hagar, é claro, especialmente porque estamos nos tempos do Reino Médio, 2000 anos antes da época de Cristo, esta é claramente uma civilização africana negra profundamente pura, então Hagar é uma mulher negra. Agora, isso significa que... O que também é interessante é que o próprio Ismael se casa com uma mulher do povo de sua mãe, casa-se com uma mulher egípcia negra, e Ismael é o ancestral fundador dos povos árabes. Então, quando pensamos nos povos árabes, os seus ancestrais são minimamente 75% negros. E eles derivam sua ascendência da figura de Abraão. Agora, Abraão tem outro filho, seu filho mais novo, que é Isaac, e Isaac se torna o pai de Jacó. Agora, há muito que poderíamos dizer sobre Abraão, Isaac e Jacó, que não temos tempo para desenvolver mais. Mas a coisa que podemos dizer sobre Jacó diz respeito ao que acontece com ele como consequência das aventuras ou desventuras de seu filho, José. E é aqui que podemos dizer que realmente chegamos ao cerne da questão, porque após a história de José e após a intervenção de José, o que encontramos? Encontramos 70 pastores famintos e analfabetos do que agora é Canaã, migrando para a maior civilização dominante do mundo na época, no nordeste da África. Então, se eles são cananeus ou de alguma forma misturados com cananeus novamente, já vai haver um elemento africano em sua etnia, mas depois eles entram no nordeste da África e se estabelecem pelos próximos 430 anos. E o que acontece com qualquer povo que entra em uma cultura, nação ou civilização dominante? Dentro de uma geração, eles perderam a língua, seja o que for que trouxeram. Dentro dessa mesma geração, eles mudaram sua cultura. Eles perderam qualquer cultura distintiva que trouxeram com eles e se aculturaram à nação para a qual migraram. Bem, o que também tende a acontecer, e vimos isso aqui nos Estados Unidos da América, assim como em outros lugares, é que eles também perdem sua etnia. E foi particularmente proeminente com Abraão e sua parentela e seus descendentes imediatos ao tomar esposas e cônjuges dentre o povo onde se estabeleceram. Agora, portanto, a que isso nos leva? Isso nos leva aos 430 anos que os descendentes de Jacó passaram em Kemet, significando literalmente a Terra Preta. Eles teriam que ter tomado suas esposas dentre as pessoas com quem se estabeleceram. Então, qualquer que fosse a etnia deles quando saíram 430 anos depois, eles teriam que ter sido pessoas negras. Eles teriam que ter sido linguística, cultural e etnicamente egípcios. Linguística, étnica e culturalmente pessoas que pertencem ao mundo da África Negra. Agora, este pode ser um argumento engenhoso, mas na verdade tem algumas evidências documentais para apoiá-lo. Existem não menos que 6 referências na literatura clássica de autoridades tão diversas como Tácito, Celso, Diodoro,
e Estrabão e Plutarco, que insistem que o grupo que deixou o Kemet, portanto a África, com Moisés, era um grupo de etíopes e egípcios que, de certa forma, se rebelou contra a autoridade estabelecida e a religião estabelecida e foram conduzidos por um sacerdote renegado que eles chamavam de Osarseph. Isso significa filho de Osíris. Então, as próprias autoridades clássicas reconheceram que as pessoas originais que se tornaram os hebreus da história, eles fizeram isso com pessoas negras e africanas de Kemet, ou do Egito, o que nos leva à figura de Moisés. O que sabemos sobre Moisés, além do que encontramos na história do Êxodo, vem de um artigo, ou devo dizer, um ensaio de Joséfo, que escreveu contra Apion. Moisés era originalmente um sacerdote egípcio chamado Osarseph, ou filho de Osíris, que se rebelou contra a religião estabelecida de Ra e se juntou a um grupo de 80 mil marginalizados, liderando-os para fora do Egito, e então ensinou-lhes tudo o que sabiam, dando-lhes uma nova religião, o que é chamado de monoteísmo, mas até isso é um tipo de equívoco, porque quando você volta direto para os começos da história religiosa do Vale do Nilo, a ideia de Deus como único é correto, está sempre presente. De fato, o Criador é referido como Wa, ou o único, mas então tinham uma multiplicidade de outros seres que executavam a vontade do único. E é aí que surge a confusão entre monoteísmo e politeísmo. Agora, Akhenaton, o faraó, vivendo no final do século XIV, é o primeiro e único dos faraós do Vale do Nilo, que insiste que não apenas Deus é um, mas não há outro ser que deve ser representado, exceto ele. Você pode dizer, um seguidor clandestino dos ensinamentos de Akhenaton. Então, que o primeiro, criador das o que chamamos de religiões monoteístas. De fato, você poderia dizer, portanto, que o pai espiritual das religiões monoteístas, das três principais religiões monoteístas do mundo ocidental, foi, de fato, Akhenaton, faraó do Egito. Assim, novamente, podemos começar a ver uma marca africana muito poderosa sobre a história judaica ou hebraica e, claro, as escrituras hebraicas. Agora, você sabe, é importante fazer essa distinção. Eles eram hebreus, sim, mas não eram judeus. E, de fato, quando voltaram ou retornaram para a região cerca de 100 a 200 anos depois, eles se tornaram os samaritanos. Por isso que Abraão, Isaac, Jacó e José, sem falar de Moisés, não são judeus. Eles nem mesmo são hebreus, por definição. A única maneira de ser hebreu, quanto mais judeu, é ter recebido a lei. Abraão, Isaac e Jacó não receberam a lei. Isso só aconteceu sob Moisés, e foi Moisés quem introduziu o nome da divindade que eles seguiriam a partir de então. Seu nome era para ser Javé. Aliás, há evidências abundantes na própria Bíblia de que nossos patriarcas monoteístas, antes da época de Moisés, nem sempre eram tão monoteístas assim. Porque em Gênesis, o que encontramos? Encontramos nos relatos originais de Gênesis, o Criador dizendo, façamos o homem à nossa imagem. E descobrimos mais tarde que os filhos dos deuses descem e se casam com as filhas dos homens. E até encontramos Jacó casando-se com Raquel e levando os deuses da casa de Raquel com ele. Então, novamente, há um elemento, digamos, politeísta no Antigo Testamento antes de Moisés, e Moisés era novamente um sacerdote egípcio, completamente instruído em toda a sabedoria e conhecimento do antigo Kemet, portanto teria carregado todos os 210 livros do livro egípcio dos mortos, ou saída para o dia em sua cabeça, quando ele partiu e liderou esses párias com ele, porque é assim que os egípcios os viam, como párias. Agora, havia vários deuses cuja imagem e símbolo era a lua no antigo Kemet. Todos eles eram realmente aspectos de uma única divindade. Mas o nome do deus da lua, ou do deus cuja imagem era a lua em Kemet, era Yah. Yahvé, 25 vezes no Antigo Testamento, é referido simplesmente como Yah, e de fato é exatamente a mesma palavra. Quando você adiciona We a ela, We, W-E-H ou W-A-H, no idioma do antigo Kemet significa aumentar. Ele até mudou seu nome para Moisés, que não era um nome hebraico, então, ou agora, era Musa.
Em antigo egípcio e hebraico, musa, mu significa água e sa significa retirar, retirar da água. Bem, se você sabe algo sobre o drama osiriano, o que é retirado da água no drama osiriano é, na verdade, Horus, e Horus é o filho de Osíris. Então, tudo se conecta, e Yahweh é, na verdade, seu protótipo é, na verdade, Osíris. Então, aqueles que adorar Yahweh, basicamente, é adorar uma forma de Osíris, e isso é consistente, porque Moisés, em sua manifestação inicial, era filho de Osíris. Podemos continuar nesse caminho, mas tudo isso para dizer que o impacto da África em geral e de Kemet em particular na nascente nação, religião e cultura hebraica foi decisivo e avassalador. Na verdade, no início, é apenas uma manifestação da cultura, religião e filosofia do Vale do Nilo, da África, se preferir. Portanto, não é surpreendente que você encontre esses elementos do Vale do Nilo e da África no Antigo Testamento e na Bíblia. Seria surpreendente se não os encontrasse. Então, nós podemos, isso de certa forma pode resumir, pelo menos de uma maneira não introdutória, o que eu posso descrever como o impacto e influência africanos e, portanto, nilóticos ou do Vale do Nilo e fonte de... Vamos agora proceder a uma consideração do cristianismo. E para entender o cristianismo, temos que explorar as riquezas do drama osiriano, no qual há 4 atores divinos principais, por assim dizer, e é necessário conhecer um pouco sobre cada um deles para entender o significado de Osíris e o drama osiriano na origem e evolução do cristianismo. Aqui temos no slide pelo menos várias imagens diferentes de Osíris. Há uma imagem dele lá com o flail e a cruz com seus braços cruzados. Existem alguns outros. Vamos olhar para a próxima imagem de Osíris. E, de fato, nesta imagem é um reflexo de seu título, Kemver, né, o grande negro. E você vê o flagelo. O flagelo é uma imagem de seu... Agora, isso é importante porque Osíris tinha muitas manifestações e muitos atributos simbolicamente e miticamente. Por um lado, ele era dizia-se que era o governante cósmico ancestral do antigo Kemet, e o seu reinado durou 28 anos. Agora vamos voltar um pouco e falar um pouco sobre o que aconteceu com Osíris para lhe conferir esses atributos. O Osíris era o rei do Egito, mítica e cosmicamente falando, e ele governou com sua irmã Ísis, mas ele foi e deu civilização ao resto do mundo, e enquanto estava ausente, Ísis governou em seu lugar. Mas quando ele voltou, seu irmão ciumento, queria se livrar dele e tomar seu reino. Ele fez um caixão para ele e o induziu a deitar no caixão, no qual pregou o caixão e o jogou no Nilo, e ele então flutuou pelo Nilo até um pântano que era chamado de Biblos, e então uma árvore cresceu ao redor do caixão de Osíris. Ísis, como consequência desse desastre, começa a chorar e lamentar, mas depois procura o corpo de Osíris. Ela vai em busca do corpo de Osíris e algumas crianças a informam onde encontrá-lo. Então ela encontra o corpo de Osíris, nesta árvore que cresceu ao redor dele. Então ela pega o caixão, pega o corpo dele, mas antes que possa fazer qualquer coisa a respeito, Sete encontra o caixão novamente e desta vez tira o corpo e o corta em 14 pedaços e os distribui e os joga por toda a paisagem. Ísis consegue, após este novo desastre, reunir novamente todas as 14 partes de Osíris
colocá-los, reconstituí-los, revivê-los com seus poderes místicos e conceber após a morte, e os frutos dessa concepção serão Horus agora. A Imaculada Conceição, a Imaculada Conceição. Um crescimento do grão é uma imagem de Osíris no processo de ressurreição. Então ele morre para que o grão cresça. E na colheita o grão é cortado, representando a morte de Osíris, e depois cresce novamente ou renasce na primavera. Mas o que acontece com o grão? Você o transforma em pão, e então quando come o grão ou o pão, está comendo o corpo de Osíris, o corpo místico de Osíris. Então Osíris é o pão da vida. Ele é o pão místico e sagrado da vida. Quando você come o papão, você está comendo o corpo de Osíris. Agora, ele também é Posso ver o próximo slide, por favor? Ele também disse, de acordo com a história associada a ele, estar associado à uva e ao cultivo da uva. Então você pode começar a ver que há um aspecto eucarístico nisso, e que seu corpo é o pão, e o pão é seu corpo, e o vinho é seu sangue. E assim vemos que esses aspectos rituais e simbólicos de Osíris são antigos, e eventualmente chegam a nós no cristianismo. Posso ver o próximo slide, por favor? Tem 5.000 anos. Sim, pelo menos isso. Agora, o que nós vemos neste slide, quem vemos ao lado de Osíris é a sua irmã esposa Ísis, sua consorte e, aliás, sua ressuscitadora. Ela também tem muitos aspectos diferentes. Ela é também a personificação feminina do grão, tem uma conexão com a lua, e talvez sua conexão com a lua seja mais antiga que a de Osíris. Ela também é considerada a rainha do céu, porque é identificada com a estrela Sírius, mas acima de tudo, ela é a virgem mãe de Horus. E ela também está relacionada a Hathor Het-Her, porque Het-Her significa a mansão ou casa de Horus. E às vezes, Hathor ou Het-Her é chamada de Meri, M-E-R-I, que significa amada. Então até o nome Maria vem dos antecedentes do Vale do Nilo. Posso ver o próximo slide mostrando Ísis? Esta é Ísis, em sua personificação como a Madonna, ou a Madonna original do Vale do Nilo, a Virgem Mãe de Horus. Próximo slide, por favor. Este é o próprio Horus, o deus falcão. A razão pela qual ele tem uma cabeça de falcão é porque ele é o falcão dourado, identificado com o sol. Ele é tanto F-I-L-H-O, de Osíris e Ísis, e ele é o sol da manhã, S-O-L. O falcão dourado, por causa de sua cor, sua capacidade de voar alto no céu, e por causa de sua visão aguçada, era uma imagem do sol, S-O-L, que havia conquistado o dragão da escuridão. Então, e ele tem um aspecto de guerreiro, porque veja, ele vai vingar o assassinato de Osíris em sua disputa com Sete, e ele eventualmente conquista Sete e o supera, tomando o seu devido lugar como herdeiro de Osíris. Assim, Horus é um filho justificado de Ísis, e Osíris, e o Redentor. O Redentor, sim. Próximo slide, por favor. Agora, o que vemos ali, e isso é importante, Horus, em sua capacidade de filiação como filho, F-I-L-H-O, é de Osíris, ressuscitado. Quando Osíris é ressuscitado, quando Osíris é revivido, ele é revivido como seu filho, Horus. Né? Então eles são, em certo sentido, o mesmo. São, pode-se dizer, duas pessoas na mesma figura. Próximo slide, por favor. Agora, com Ísis, Osíris e Horus, você tem o protótipo da Sagrada Família. Esta é a família sagrada original. Agora, como já dissemos, que Ísis também era identificada com Hathor ou Éter. Nos evangelhos há pelo menos uma cena em que o Espírito Santo desce sobre a cabeça dos evangelhos, desce em forma de pomba. Bem, uma das manifestações de Hathor era como a pomba. Então, nesse sentido, o Espírito Santo, na verdade, é a Santa Mãe.
E assim temos aqui, por assim dizer, uma família sagrada naturalista que remonta aos tempos antigos em Kemet. Próximo slide, por favor. Este é Set. Set é o grande adversário. Ele é a fonte de toda desordem, toda destruição e morte. Ele mata Osíris, embora Osíris tenha ressuscitado. E ele guerreia contra seu filho Horus, embora eventualmente seja derrotado. Mas ele é muito interessante porque, veja, Set é um protótipo. Quando você adiciona AN ao nome dele, significa o segundo, ou a repetição, ou a duplicação, Satanás. Então, Satanás é o segundo Set. A cor de Set é vermelha, que tem uma conotação maligna. Às vezes, ele é representado como um bode, e, portanto, tem cascos fendidos. Então, quando você fala sobre cor vermelha, cascos fendidos, pode ver que até a nossa iconografia que associamos com o diabo antropomórfico, Satanás, na verdade, também vem de Set, e, portanto, vem do Vale do Nilo. E ele é o quarto ator, por assim dizer, neste drama osiriano. Ele é absolutamente necessário, você não pode ter o drama sem ele, porque ele é o princípio da desorganização, da destruição, que precede a recriação. A morte e a vida são gêmeas nesse sentido, e a luz, a morte gera a vida. O que vemos aqui neste slide aqui é um painel do templo de Luxor que remonta a 1700 a.C. Está descrevendo o nascimento de um faraó. Agora, o faraó é a personificação terrena de Horus, então é um nascimento divino. A mãe, ela é chamada Mutenwa, mãe do único. E você vê no painel à esquerda, ela está grávida, e Tot está vindo a ela para anunciar o nascimento deste filho, que foi concebido por Amon. Tot é o Deus mensageiro, então ele é um mensageiro anunciando o nascimento deste filho divino de Amon. No segundo painel você a vê no processo de dar à luz. Ela tem Isis, ou Hathor, na frente dela, e ela tem Kneph atrás dela. Kneph representa o sopro divino, então ele representa o Espírito Santo dando vida à mãe do Deus. Então ela é concebida pelo poder do Espírito Santo. No próximo painel, no canto superior direito, está o nascimento divino real, e abaixo, e eu acho sim, a uso. Então no painel inferior, há 3 personagens divinos que vêm trazendo presentes para a criança e adorando a criança. Então aqui, 1700 anos antes de Cristo, isso é 1700 anos antes da época de Jesus, em um painel no templo de Luxor, você tem a Anunciação, concebe, Concepção Imaculada, nascimento e adoração do menino. Então, aqui está a representação do Vale do Nilo Antigo, da cena da Natividade. Posso ver o próximo slide, por favor? Agora vamos passar algum tempo falando sobre este fenômeno aqui. Isto representa o que chamamos de precessão dos equinócios. A Terra gira em seu eixo como um peão, mas ele não gira em um giro vertical devido à força gravitacional do Sol e da Lua. Portanto, o eixo está inclinado em 23 graus e meio em relação à vertical. Então, enquanto está girando, essa inclinação faz com que ele oscile, e ele oscila em torno do polo norte vertical. Então, há 2 polos norte. Há o polo norte celeste, que é inclinado, e depois há um polo norte vertical, chamado polo norte da eclíptica. E o polo norte celestial, ou inclinado, leva 26 mil anos para girar em torno do norte, do polo norte, do eclíptico ou do polo norte vertical. Agora, esse fenômeno de 26 mil anos do ciclo precessional é como se chama. O que eles fizeram, em um tempo desconhecido pela história, foi realmente dividir esse arco em 12. Realmente dividir. Eles criaram 2 ciclos, um ao redor do Equador, realmente entre os trópicos, que era o zodíaco convencional, de 12 arcos, cada arco de 2.160 anos de duração. Cada 12 arcos em 26 mil anos, dá 2.160 anos. Em cada um desses arcos, eles identificaram uma constelação, deram-lhe um nome, um símbolo e uma história. Agora, se você estiver no primeiro dia da primavera, e no nono nascer do Sol, e observe qualquer constelação que
que esteja no horizonte leste, pouco antes do nascer do sol. Essa será a constelação que domina esse arco de 2160 anos. Mas se você puder ficar lá por 2160 anos, descobrirá que a constelação se moverá lentamente, de modo que não se eleva mais, e outra constelação vem para tomar seu lugar. Se você ficar lá por 26 mil anos, essa mesma constelação que você originalmente observou estará de volta no seu lugar. O templo de Dendur tem o zodíaco circular, e esta é uma representação desse zodíaco. Em 42 a 4.300 antes de Cristo, a constelação que dominava o horizonte leste na primavera. E posso ter o próximo slide, por favor? Posso ver o próximo slide, por favor? Era o touro ou touro. E a propósito, essa é também a ascensão de Osíris. É quando Osíris se torna mais proeminente na história egípcia, porque Osíris é identificado com o touro. Então, o simbolismo do touro domina essa era por 2160 anos. Touro, o touro. E você vê isso em todo o mundo. Agora, próximo slide, por favor. Por volta de 2.200 anos antes de Cristo, ou seja, 2.160 anos depois, touro escorrega abaixo do horizonte na primavera, e a próxima constelação é Áries, o carneiro. Áries, o carneiro, domina a era pelos próximos 2.160 anos. Este é o tempo em que o hebraísmo ou judaísmo ganha destaque. E esta é a razão pela qual o Antigo Testamento é dominado pelo simbolismo do cordeiro e do carneiro. Abel sacrifica um cordeiro. Isaac é salvo pelo sacrifício de um cordeiro. É o sangue do cordeiro que salva os filhos de Israel. Jericó usa carneiro, não Jericó. Josué usa os chifres de carneiro para derrubar as paredes de Jericó. Então vemos que o simbolismo de cordeiro e carneiro domina esta era. É um sacerdote quero que você volte, desculpe. Arão é, na verdade, um sacerdote da idade do touro, que é a razão pela qual ele cria o bezerro de ouro. Porque lembre-se, as crianças de Israel eles queriam segurança. Eles estavam começando a ficar muito nervosos por estarem por conta própria. Então, ele cria este cordeiro dourado para eles. Na verdade, o nome de Arão é Aren. Significa significam touro e vermelho, significa bezerro de touro. Aaron é uma personificação do bezerro de touro, ou é um sacerdote do bezerro de touro. E veja, o que Moisés fez então, quando ele destruiu o bezerro de ouro no Sinai, ele estava dizendo, em efeito, essa era passou, agora é uma nova era. E quem salvou os filhos de Israel? O sangue do cordeiro ou do carneiro? Por volta de 68 a.C., a outra mudança. Próximo slide, por favor. Desta vez é a era dos peixes, dos dois peixes. Esta é a era de peixes. E o salvador da era de peixes é, portanto, pode-se dizer, representado pelos dois peixes ou pelo peixe. Mas ele também é chamado de bom pastor, por quê? Porque o simbolismo da era anterior, de Áries ou carneiro, ainda persiste. Ele também é referido como o cordeiro, mas os símbolos dominantes são os peixes, porque o simbolismo dos peixes domina o Novo Testamento ou o cristianismo. Agora, isso é porque esta é a era de peixes. O próprio Jesus confirma isso. Como ele confirma isso? O fariseu diz, prove para nós. Na verdade, o que eles dizem é, prove para nós que você é o Messias. Ele diz, esta é uma geração má, exige de mim um sinal. E o único sinal que eu darei é o sinal de Jonas. Jonas é um homem peixe. Então, aqui temos Jesus dizendo a todos que ele é o Messias da era dos peixes. E o peixe
é o símbolo dominante e o espírito dominante de sua era. Na verdade, Jesus diz que seu ministério é celestial, porque ele diz, o sol, os poderes celestiais, ele diz, haverá mudanças no sol, na lua e nas estrelas, e os poderes celestiais serão abalados. E isso é uma referência a isso. E aqui neste próximo slide, vemos novamente, do antigo livro da saída para o dia, os 4 pescadores de ouros, assim como Jesus diz, venham aos 4 apóstolos, eu farei de vocês pescadores de homens. Então você pode começar a ver como essa iconografia, o simbolismo, é tirado quase totalmente das fontes antigas do Vale do Nilo e trazido para o cristianismo. Agora vamos olhar para isso de uma maneira diferente. É simplesmente isto. A idade, o aniversário de Jesus é 25 de dezembro. Também é o aniversário de Horus, ou Hera. E o aniversário de cada último deus do sol, S-O-L, da antiguidade. Por quê? Horus é identificado com o sol nascente ou o sol recém-nascido, solstício de inverno. O solstício de inverno começa em 22 de dezembro. Esse é o momento em que o sol está mais baixo no horizonte. E assim, portanto, o sol está no seu ponto mais baixo. Ele permanece nessa área, é o dia mais curto do ano. Ele fica no seu ponto mais baixo por 3 dias consecutivos. Então, logo após a meia-noite do dia 25 de dezembro, ele começa a subir na eclíptica. Agora, o que queremos dizer com isso? Bem, se você ficar e observar o sol ao meio-dia, no dia mais curto do ano ele estará muito próximo ao horizonte. Se você o observar pelos próximos 6 meses, até o dia 22 de junho, estará bem acima. Assim, o sol subiu no horizonte ou subiu na eclíptica em um caminho. Bem, portanto, o sol, no dia 25 de dezembro, começou sua ascensão na eclíptica. Metaforicamente, podemos dizer que o sol nasceu há cerca de 2.000 anos, enquanto isso acontecia, em 25 de dezembro, Virgem, a constelação de Virgem, estava no horizonte leste. Então, o sol, naquela época, nasceu em 25 de dezembro de uma Virgem. No horizonte oeste estava Touro, e Touro tinha dentro dele a constelação de Auriga, ou ela tem um grupo de estrelas Auriga, que são as estábulos. Então, ele nasceu em uma manjedoura, em um estábulo de uma virgem. Assim, isso é celestial, então seu nascimento é também um evento celestial. Agora, o que acontece é que ao meio-dia, por 3 meses, o sol nasce no horizonte. Após 3 meses, chega ao ponto onde está pronto para cruzar o equador celeste. O equador celeste é o equador terrestre projetado no espaço. Bem, chega a isso por volta de 21 de março. E então ele fica no equador celestial por aparentemente 3 dias. Então, de certo modo, o Sol está sendo crucificado no equador celestial. No dia 21 de março, no início da primavera, e depois disso, conforme continua em seu caminho, os dias começam a nascer ou começam a se tornar mais longos, então pode-se dizer que o Sol renasce ou nasce uma segunda vez. O equador celeste. Então, a Páscoa e a crucificação do Sol são as duas coisas que acontecem bem no equinócio da primavera. Nossa própria Páscoa é um festival do Sol e da Lua. Acontece, acontece. O primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois da Páscoa, por causa disso. Agora, alguns dos símbolos orientais, portanto, tornam-se inteligíveis. Quando o pássaro da Páscoa não é outro senão o pássaro Beno. Porque uma das imagens de Osíris e Horus é o pássaro Beno, o pássaro da ressurreição, e ele emerge do ovo do sol. Então, o dourado... deixa-me voltar um pouco. As crianças são as que participam da caça aos ovos de Páscoa. Por quê? Porque o que eu disse anteriormente nessa discussão, é que quando Ísis estava procurando o corpo de Osíris, foram as crianças que mostraram a ela onde encontrá-lo. Agora, esse simbolismo da lua é muito importante, porque esse simbolismo de ressurreição, ele também está relacionado a Osíris, porque o principal atributo de Osíris é que ele é aquele que se tornou, ele é aquele que renasceu ou ressuscitou e se torna uma esperança de renascimento e ressurreição para toda a humanidade.
Existem outras imagens de Osíris. Uma é o coelho ou a lebre. Por quê? Porque o coelho ou a lebre salta, pula, e é um símbolo de Osíris se levantando. De fato, a palavra ou wen, ele significa bom, e é mostrada hieroglificamente por um coelho. E Osíris é chamado de ou Wenefer, o ser bom, e é representado por um coelho ou uma lebre. Então, o que isso significa? Significa que o coelhinho da Páscoa não é ninguém além de Osíris, certo? Então, todos esses símbolos, o pintinho de Páscoa, o coelho da Páscoa, a caça aos ovos de Páscoa, até os pãezinhos de cruz quente, represente esta crucificação que ocorre no ano, no equinócio, primável como o segundo nascimento. Agora, vamos examinar alguns dos aspectos do cristianismo. Podemos olhar para a figura de Lázaro. Existem dois Lázaros diferentes, mas estou interessado no Lázaro que é ressuscitado dos mortos, porque você pode decompor o nome dele. Bem, vamos falar sobre a história de Lázaro. Ele tem duas irmãs, Marta e Maria. Elas vão até Jesus e pedem que ele venha ministrar ao irmão delas, Osíris, e ele diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele chega à porta de Lázaro e diz: Lázaro, levanta-te e vem para fora. E Lázaro aparentemente ressuscita dos mortos. Bem, vamos voltar novamente às fontes antigas do Vale do Nilo. Osíris, o Osíris morto, tem duas irmãs, Néftis e Ísis. Neste caso, entretanto, aquele que lhe diz para se levantar e sair. Próximo slide, por favor. Vamos ver o próximo slide. E aqui vemos Ísis à direita e Néftis à esquerda, lamentando seu irmão morto. Osíris chorando e clamando sobre seu irmão morto. Osíris, à maneira de Marta e Maria. Então, próximo slide, por favor, Osíris. Próximo slide. É Horus, neste caso, quem diz a Osíris para levantar-se e vir adiante. Agora, se você analisar o nome de Lázaro, é L, e depois a parte do meio do nome, Azar, e depois nós. Agora, na língua egípcia antiga, Osíris era Azar ou Wozer. Então, Lázaro significa o Osíris. Mais uma vez, descobrimos que todo o processo de ressurreição criado nesta história no Evangelho de Lázaro, na verdade, é derivado, como é retirado novamente corporalmente, do drama da ressurreição, do assim chamado livro da saída para o dia. Posso ver o próximo slide, por favor? Desculpe, HIE, injeção hierárquica. Hierárquica, sim. O que vou fazer? Vamos passar ao próximo slide por causa de... Agora, quero fazer outro ponto aqui. O termo Cristo vem do grego Christos. O termo Christos em grego vem originalmente de Alexandria e foi usado pela primeira vez por volta de 290 a.C. Claramente, portanto, ele vem de alguma outra fonte em grego, porque você não o vê em grego até que o veja em Alexandria. Isso é na África, 290 a.C. Vejamos Osíris. Osíris é representado em forma mumificada. Em sua forma mumificada, ele é colocado em pé como um símbolo de ressurreição. Mas como você mumifica alguém no Antigo Egito? Você os unge com óleos, resinas e especiarias. Agora, quando Jesus é tirado da cruz, José de Arimateia leva-o para sua casa, lava o corpo, unge-o com resina e óleos, e então o envolve em faixas de linho. Em outras palavras, ele o mumifica. Isso está no Evangelho segundo Lucas. Portanto, no Cristo é o ungido ressuscitado, cujo protótipo já é Osíris. Jesus torna-se o Cristo em virtude de sua crucificação na cruz, porque a cruz representa a unidade do humano e do divino. É o que une o humano e o divino na figura da cruz e no processo de mumificação e unção dele, transformando-o no Cristo da cruz. Ele então se torna homem e Deus, assim como Osíris é. Agora, no primeiro século antes de Cristo, o cristianismo se formaliza e se organiza quase inteiramente no Egito.
Embora Jesus fosse, sim, um judeu, ele passou um bom período de sua vida na África, no nordeste da África. Ele foi, de acordo com fontes históricas, associado a uma seita judaica pitagórica chamada Essênios. E quando dizemos pitagórica, isso na verdade significa os templos egípcios, porque Pitágoras foi treinado por 22 anos no templo egípcio. Na verdade, historicamente, ele é chamado pelo testemunho histórico, do Talmud e da Mishnah, ele é chamado Yeshu ben Pantera, ou Jesus ben Pantera, Jesus filho da Pantera. Pantera significa pantera. Agora, nos templos egípcios, os sacerdotes eram sempre distinguidos por peles de pantera. Assim, em certo sentido, o próprio nome dele o conecta com os antigos templos egípcios, isso é, Joshua ben Pandera, 1 minuto. Mas nos primeiros 3 a 500 anos depois de descer, ele nunca é representado em sua forma humana apenas como o cordeiro crucificado. Quando ele finalmente é mostrado como ser humano, esta é a primeira imagem que temos dele, Jesus como ser humano na iconografia.